Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Olha só, aqui está a palavra de Deus, a palavra viva, né? A palavra de Deus viva. E hoje nós vamos estar comentando um assunto muito importante. Satanás ele tem mudado a estratégia dele trabalhar. E nós vamos mostrar aqui hoje. E vamos mostrar aqui o que o Senhor tem revelado a nós. Vamos estar mostrando aqui o que Satanás está fazendo contra os adventistas do sétimo dia. Desperta, igreja adventista do sétimo dia. Liderança. Desperta. Desperta. Último sábado, nós tivemos ali reunião de comissão de nomeação, na verdade. E o pastor falou um fato muito importante que temos que analisar e ver o que é que nós estamos fazendo, que estamos ajudando nessa desconstrução da igreja. A igreja adventista do sétimo dia está sendo desconstruída. Temos que analisar os fatos, ver o que está acontecendo. O fato é que o pastor falou que até 2014 se batizava mais jovens do que saía jovens da igreja. Analisem isso. Só que quando chegou em 2014, a quantidade que batizava era a mesma que saía. E de 2014 para cá, é só ladeira abaixo. Mais jovens saem da igreja do que jovens são batizados. Só que é um fato alarmante e muitos não têm se apercebido o que é que tem acontecido. Se nós for parar para pensar, de lá para cá, 2014 para cá, a igreja tem afrouxado. A igreja tem buscado mais buscado mais jovens, usando métodos mundanos para ganhar os jovens. Isso não tem funcionado. A igreja precisa voltar ao princípio, que é a Bíblia. É o estudo da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem vai conduzir essa pessoa à palavra de Deus. Nós, mensageiros do Senhor, vamos até essas pessoas pregar a verdade, o que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas como Cristo se aproximou das pessoas no passado. É dessa forma. E não inventando métodos mundanos para ganhar jovens, conquistar jovens. O que é que está acontecendo? A igreja está sendo desconstruída. Métodos mundanos não funcionam. Tem arrastado jovens, tem se batizado ali, mas esses jovens que são arrastados por métodos mundanos e não através da palavra de Deus pura e santa, que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor é bom, é justo, bom e santo. É o mandamento do Senhor. A lei do Senhor ela é pura, santa, justa. Temos que conquistar as pessoas pela palavra de Deus e não por brincadeiras, diversões. Nós vamos aprender hoje aqui. Olha, temos que parar de querer buscar os jovens do mundo lá pregando mundanismo, usando métodos mundanos. Precisamos querer de forçar nossos jovens a permanecer na igreja, trazendo o mundanismo para dentro da igreja, coisas atrativas. Se a palavra de Deus não está sendo atrativa na vida dele, que deixe que vá. Deixe que vá. Porque se ele não ficar, não permanecer dentro da igreja por amor à palavra de Deus, é melhor que vá mesmo. Porque a palavra de Deus diz que se saiu é porque não era dos nossos. Aí a igreja vai mudar o foco, que é pregar a mensagem
que está aqui, por causa de jovens, queridos, só sai da igreja aquele que nunca foi dela. Está escrito na palavra do Senhor. Só sai do povo de Deus aquele que nunca pertenceu ao povo de Deus. Precisamos voltar ao princípio bíblico. Pregar de casa em casa, evangelismo sem mundanismo. Sem mundanismo, sem brindes, irmãos. Para que brindes? As pessoas vão ao evangelismo. Eu já participei de muitos evangelismos. As pessoas vão ao evangelismo por causa dos brindes, mas não vão por causa da palavra de Deus. Não tem como o Espírito Santo agir na vida dessa pessoa, converter essa pessoa. Converter não, convencer ela do pecado, porque a pessoa ela escolhe se converter. O Espírito Santo, ele convence, ele não converte ninguém, ele convence. O desejo de se converter tem que nascer em você. Você quer mudar de rumo? Se converter, mudar de vida? Você quer? Aí agora você vai clamar por misericórdia, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e ser transformado pelo agir do Espírito Santo em sua vida. Vamos prosseguindo. Então, é isso que nós estamos vendo. Irmãos, Satanás ele tem mudado, e eu vou mostrar aqui para vocês, ele mudou a estratégia dele. Com Moisés, Satanás ele matou Abel. Foi Satanás quem matou. Ué, mas não está escrito na Bíblia que Caim matou Abel? Sim. Se você estudar o contexto ali, você vai ver. Deus dizendo para Caim, não deixe que Satanás domine o seu coração. Não faça a vontade de Satanás. Não deixe que Satanás lhe domine. E ele se deixou. Então, Satanás matou. Por que o matou? Porque Abel era servo de Deus. Servo de Deus. E aí nós já vemos. O povo de Deus sendo morto pelos inimigos. Eram irmãos, mas um era servo de Deus e o outro servo de Satanás. E agora vamos ver aqui. E ali matou Abel, tentou matar Moisés quando nasceu. É verdade ou não é? Joguem as crianças no Nilo. Satanás tentou matar Moisés quando criança. Da mesma maneira, Satanás tentou matar Jesus quando recém-nascido. Usando quem? Olha. Satanás usou Caim, matou Abel. Satanás usa ali Faraó para tentar matar Moisés. Satanás usa Herodes para tentar matar Jesus quando criança. Vocês percebem? Satanás tentando matar os servos de Deus. Satanás sempre agiu dessa forma, eliminando o povo de Deus. Irmãos, temos que tomar cuidado porque muitos estão sendo eliminados da igreja do Senhor sem culpa, sendo inocentes. E os verdadeiros culpados estão permanecendo. Tomemos cuidado, abramos nossos olhos, liderança. Vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. A ruma de papel caiu aqui. Verso 11. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Deixa eu buscar aqui. Vamos ver o que nos mostra aqui na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2. Versos 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não ignore isso. Não ignore que Satanás ele pode fazer essas coisas. Não ignore. Não ignore o que vai ser estudado a partir daqui. Vamos agora para Efésios 6:11. Efésios 6:11.
Efésios, capítulo 6, verso 11. Olha o que é que nós temos que fazer. Quanto mais, eu vou pegar do verso 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o que nós precisamos. Nos fortalecer no Senhor, na força do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele agora vem com muitas ciladas. Ele vem com muitas ciladas, fazendo ciladas para que nós caiamos nelas. Olha só, ele agora mudou a estratégia, né? Ele não mais vai vir matando, né? Como ele fez. Porque depois de Estevão ali, da morte de Estevão, quando Estevão morreu, e ali começou aquela perseguição aos cristãos, quanto mais se matava cristão, mais surgia cristãos. Satanás, ele viu, ele percebeu que não estava dando certo. Eliminar mais. Não vou eliminar, porque quanto mais eu mato, mais tem surgido cristãos. E aí ele mudou a estratégia. E por que ele mudou a estratégia? Vamos ver isso aqui. Êxodo 1:12. Por que Satanás, ele mudou a estratégia? Êxodo, deixa eu abrir aqui. Êxodo capítulo 1, verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Lá no Egito. Quanto mais afligia o povo de Deus, mais o povo crescia em número, mais o povo se tornava mais forte. Quanto mais afligia. Então, Satanás agora demorou para perceber, né? Ele veio percebendo, mudou a estratégia na igreja primitiva. Não está funcionando. Eu estou tentando eliminar aqui esse povo, esse servo de Deus, mas quanto mais eu mato, mais ele está crescendo. Então vamos agora ver qual é o método que Satanás está usando hoje em dia. Qual é o método que Satanás usa agora? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 29 e 30. 29 e 30. Paulo nos adverte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Entre vós agora vai surgir lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Não vão poupar o rebanho. Não vão cuidar do rebanho. Não vão buscar desgarrada. Não vão buscar ferida machucada. Não. Não vão buscar aqueles que estão se distanciando, mas que são fiéis. Que muitos têm saído da igreja, da igreja casa, mas não têm saído do povo de Deus. Mas por que eles têm saído? Porque muitas das vezes essas pessoas que saem da igreja, mas não vão para o mundo lá fora curtir o mundo, porque existem muitos que estão dentro da igreja curtindo o mundo. Esses não deveriam nem estar dentro dela. Não deveriam nem estar dentro dela. Muitos agora são eliminados de forma errada, expulsos da igreja de forma vergonhosa, porque querem viver a verdade. Porque querem ser santos, como a palavra de Deus diz: sede santos,
como também o vosso Pai Celestial é. Porque querem buscar o caráter de Jesus, viver Jesus na sua vida. E não são compreendidos. E são zombados, escarnecidos. Ai de vocês, escarnecedores, que estão fazendo isso. Vão pagar um preço muito caro. Muito caro. E que dentre vós mesmo, o perigo está onde? Dentro do povo de Deus, não vem de fora não. O perigo está dentro do povo de Deus. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só, tomemos cuidado, irmãos. Porque dentro do povo de Deus iria surgir o quê? E sempre surgiu. Pessoas, homens, falando coisas pervertidas, pervertendo a palavra de Deus para arrastar os discípulos atrás deles. Isso aqui surge um alerta também para você, irmão, querido irmão, da verdade presente, que eu também sou da verdade presente. As verdades para o nosso dia. Precisamos pregar. Mas temos que tomar cuidado com homens que estão pervertendo e arrastando você para um outro caminho. A igreja é de Deus. A igreja adventista do sétimo dia pertence a Deus. Ai daqueles que estão pervertendo, tanto que arrasta para lá, tanto que vamos ficar cá. Cuidado. Cuidado com esses que têm pervertido os caminhos. Um extremo e o outro extremo. Cuidado. Satanás tem entrado no meio do povo de Deus. A gente começa a entender aqui agora. Satanás tem entrado no meio do povo de Deus. Com coisas erradas, doutrinas erradas. Olha, as doutrinas adventistas do sétimo dia são doutrinas de demônios ou são doutrinas bíblicas? Aqui fica uma pergunta e você estude e responda. Mas responda com base. Não eu acho. Responda se as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia mudou. Não, mas não prega mais isso, não prega mais aquilo. É ensinado isso. Homens têm ensinado isso. Mas a doutrina da igreja pura, ela permanece pura. Ninguém mudou. Apenas esses homens que têm pregado isso. Né? Quem são esses homens? A quem pertencem esses homens que pregam heresias dentro da igreja pura? A gente está vendo que Satanás, ele entrou no meio do povo de Deus. Vamos mais para frente. Vamos agora para o livro de Judas. Judas capítulo 1. Só tem um, né? Judas capítulo 1, 3 a 4. Deixa eu ver aqui. Judas. Eu preciso encontrar aqui. Judas. Eu não estou sabendo nem encontrar, né? Vamos lá, Judas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhem pela fé que vocês têm, irmãos. Lutem pelo aquilo que vocês aprenderam que é correto. Defendam a igreja verdadeira. Defendam a verdade bíblica que essa igreja sempre defendeu desde o princípio. Não vamos deixar que o inimigo venha perverter a nossa fé, perverter aquilo que foi desde o princípio. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quem são eles? Homens ímpios que transformam em libertinagem
libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Libertinagem. E negam Jesus. Como negam Jesus? O método de Jesus ganhar as pessoas. Não é o método que está sendo usado hoje na nossa igreja. Infelizmente, essa é a verdade. Por uma grande maioria. E muitos têm pregado isso. Líderes têm pregado isso. Pastores têm pregado isso. Usando métodos mundanos. Oh, meus irmãos. Levando fogo estranho ao coração das pessoas que necessitam ouvir a verdade. Por isso que não tem sido fácil para a igreja. A igreja tem sido desconstruída. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ellen White falou. Ela profetizou que a igreja parecia estar prestes a cair. Mas ela também nos dá um consolo. Não cairá. Mas está parecendo que vai cair. A gente está vendo muito mais gente saindo do que entrando. Mas é por causa de vocês que têm usado métodos mundanos e não o método de Jesus. Sabe por quê? Porque se uma pessoa ela ganha pela palavra, ela vai permanecer na palavra. Mas se ela ganha por métodos mundanos, ela vai para o mundo. Ela vai para o mundo. Ela foi ganhada numa hora social onde tinha danças malignas, satânicas, porque é verdade. Irmãos, pela misericórdia de Jesus, acordem. Líderes, pastores, anciãos, acordem. Vocês são servos de Deus ou servos do diabo? Essa é a pergunta para vocês refletirem. A primeira vez que eu fui a uma hora social da nossa igreja, 2016, a igreja já estava sendo pervertida por essas horas sociais. Isso aqui não é engano, é verdade. É um testemunho do que eu vivi. Quer que eu fale para vocês? Eu vou cantar aqui um pedacinho para vocês lembrar. É um tal de Poc-Cipoc. Olha, não dá nem para cantar. É um tal de Poc-Cipoc. E Satanás é quem estava cantando isso. Satanás era quem estava cantando isso. E aqueles jovens, parecendo tribo indígena, faz aquela roda. O cantorzinho cantando ali no meio, cantorzinho do demônio, cantando ali no meio. É um tal de Poc-Cipoc e lá vai. Graças a Deus isso não entrou na minha mente, mas isso, o que entrou basta. E vai ter que sair. E os homens, sabe como é que os homens dançam? Todo mundo dançando ali? Jovens, uma arma de jovens. Esses jovens estão sendo instruídos na palavra do Senhor? Mundanismo. Você que participa disso, tome cuidado. Tome cuidado, o seu nome vai ser riscado. O seu nome vai ser riscado do livro da vida. Você pode permanecer o tempo que você quiser na igreja de Deus, pervertendo tudo, pervertendo a palavra de Deus, pervertendo a juventude, mas o seu nome vai ser riscado do livro da vida. E os jovens dançando e dando bingada. E aquela gritaria. Aquela zombaria. Homem atrás de mulher e dando bingada e aquela coisa. Irmãos, eu não vou nem imitar aqui, fazer o gesto, porque é desonroso ao Senhor. E vocês têm achado graça. Vocês vão queimar no fogo dos infernos. Tanto pastores e líderes que têm promovido isso. Vamos à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, são estes. Olha só aqui, eu vou ler aqui. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem da palavra que foi escrita. Usem a palavra de Deus. Quer converter as pessoas? Usem a palavra de Deus. Isso aqui está em Judas, no versículo 17. Os quais os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, e está havendo escarnecedores no nosso meio, andando segundo as suas ímpias paixões. São ímpios. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Não têm o Espírito do Senhor.
sensuais, gostam de sensualizar, pervertidos. Volte atrás, enquanto é tempo. Vamos, eu estou demorando demais aqui. Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus capítulo 7, verso 15. Quer ouça, quer deixem de ouvir, mas eu vou falar a verdade. Isso aqui é a palavra do Senhor, é o que está escrito. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Se apresentam como ovelhas. Pregam amor, misericórdia, bondade, mas não amam de fato. Não amam de fato. Porque a palavra de Deus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Eles pregam amor, mas não amam de verdade. Porque se amassem, a igreja não estava sendo desconstruída dessa forma, desse jeito. As pessoas que querem viver na santidade, Paulo alertou. Os que querem viver piedosamente, amando verdadeiramente a Cristo Jesus, iriam ser perseguidos, lançados fora da igreja. Vocês amam. É a vidinha medíocre que vocês querem, o mundanismo. Vocês amam o poxipó, que é a dancinha do Satanás, que vocês trouxeram para dentro da igreja. Pervertidos. Líderes pervertidos. É vocês, liderança, quem tem trazido para dentro da igreja. Porque vocês não permitem que pregue com dureza, que pregue a verdade firme, como João Batista pregava. Vocês não permitem. Mas vocês permitem a libertinagem. É vocês quem permitem. Líderes, pastores, anciãos. É vocês quem permitem isso, né, na igreja do Senhor. Se convertam, senão vão queimar no fogo dos infernos. A hora de vocês estão chegando. Vamos agora para 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios 11. Vamos ver mais o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ver aqui. Versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Olha, são falsos, mas dizem eu sou de Cristo. Olha só. E não é de admirar, irmãos, não é de admirar. Observe a vida dessas pessoas, observe o que eles pregam, o que eles defendem. Tá certo? Observem. Não querem viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Não querem. Querem viver mundanismo. É isso que querem viver. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui diz, em anjo de luz. Verso 15, não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Há muitos pastores, anciãos, ministros aqui, são demônios infiltrados. Judas diz que infiltraram-se no nosso meio. Está aqui. É a palavra de Deus quem está dizendo, não sou eu não. Abra os olhos. Eu não estou pedindo para você sair da igreja. Essa é a igreja de Deus. Permaneça agora. Defenda a verdade. Defenda ela. Nós precisamos defender a verdade. Esses incircuncisos têm que sair. Esses incircuncisos têm que sair. Tá certo? Vamos mais adiante. O fim deles será conforme as suas obras. Vão queimar no fogo dos infernos. É isso que vai acontecer com vocês.
liderança frouxa, covardes, estão deturpando a igreja de Deus. A igreja é de Deus e vocês estão deturpando com suas covardias. O que foi que Arão fez? Bezerro de ouro. Vocês estão criando bezerro de ouro, estão dando de mamar bezerro de ouro. Por que Arão fez isso? Porque queria manter o seu cargo diante da sociedade, elevado diante da sociedade, covardes, frouxos. Vocês vão pagar. A sua hora está chegando. A sua hora está chegando. Vamos mais adiante. Olha, aqui eu estou mostrando aqui algumas questões como Satanás ele tem se infiltrado e ele tem usado de artimanhas. A serva do Senhor nos diz que nos últimos dias Satanás iria pegar a música. Olha, deixa eu ver aqui o que dizia a serva do Senhor. Satanás fará da música um laço. Satanás fará da música um laço. Observem vocês, anciãos, pastores de antigamente, como eram as músicas adventistas do sétimo dia antigamente. Manso e suave. Ei, como é Jesus mesmo? Manso e suave. Jesus está clamando, Jesus está chamando, manso e suave. E vocês têm pegado e pervertido as músicas. Tambores, Ellen White também alertou. Vocês não leem o Espírito de Profecia? Crê no Espírito de Profecia? O dom profético da igreja adventista do sétimo dia, a única igreja que tem o verdadeiro dom profético. A única igreja que tem o verdadeiro dom profético. As outras aí até dizem que falam profecia. Enganos. Enganos, muitos enganos. E joga para aqui, joga profecia para ali. É profetada para todo canto. Muitos enganos para arrastar multidões. Porque a igreja verdadeira, a única igreja que tem um dom profético é a adventista do sétimo dia. Mostrem profecias que se cumpriram fora dessa igreja. Profecias bíblicas. Profecias para o tempo do fim. Vamos seguir adiante. A música é um laço. A música hoje está sendo laço. É por isso que os jovens e vão ali e se batizam ali porque vão para programas jovens, sociais, e tem a música lá, os batuques ali, e eles são guiados pela música. Mas quando a música acaba, acabou o amor. Acabou o amor à palavra do Senhor. É isso que está acontecendo. E como eles têm lançado, têm entrado no mundo, na igreja, o mundo tem entrado através desses jovens na igreja, tem arrastado aqueles que estavam permanecendo na palavra do Senhor, aqueles jovens de nascença que nasceram na igreja. Jovens conservadores que estavam conservando ali, mas o mundo entrou com tanta força que arrastou eles agora. E a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, líderes frouxos. Vamos continuar. Aqui eu não estou atacando a igreja, porque tem demônios dentro da igreja que tem usado o meu modo de falar, de pregar, e dizer que eu gravo vídeo pregando contra a igreja. Isso é pregar contra a igreja? Você não sabe o que é a igreja do Senhor. Você não faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor ela precisa ser purificada. Porque a igreja do Senhor, ela vai subir sem manchas, sem máculas, sem ruga de pecado. É o que está escrito. E ai de nós, ai de mim, se eu estiver cometendo pecados, se eu estiver com mancha de pecado, quando o meu Criador, o meu Redentor, o meu Salvador Jesus Cristo voltar, se eu estiver em pecado, eu ficarei, porque no céu não existe e nunca existirá mancha de pecado nenhum. E Ellen White falou, nos últimos dias, iriam surgir música com tambores e danças. Eu pergunto, tá no nosso meio ou não tá? Ela profetizou, foi pro nosso meio. Pro meio do Adventista do sétimo dia. Abra os olhos, você que se disse Adventista do sétimo dia. Cuidado para não ser enganado. E agora vamos lá, o que o Senhor me revelou? O Senhor me revelou, o Senhor me tem revelado que muitos têm entrado no nosso meio, no meio do povo de Deus, para perverter, para tirar o povo da igreja. Ei, mas muitos estão dentro dela.
Esses que estão pregando, ensinando heresias, estão dentro dela. A Bíblia diz que os filhos do maligno são mais diligentes, então trabalham mais do que os filhos de Deus. Os filhos do maligno estão dentro da igreja, trabalhando mais do que os filhos de Deus. Que vergonha para nós que dizemos ser filho de Deus. Sabe o que é que tem acontecido? Os filhos do maligno, a Bíblia diz, os filhos do maligno são mais diligentes do que os filhos de Deus. Eles estão dentro da igreja, trabalhando mais do que os filhos de Deus. Irmãos, eles estão dando estudos bíblicos. Acredite. Eles estão saindo para dar estudo bíblico. E o que é que acontece? Quando chegam lá, eles pervertem a palavra de Deus. É por isso que os jovens se batizam e não ficam, não permanecem. Eles saem, porque eles não se entregaram verdadeiramente a Jesus. Não querem mudar de vida. Eles querem curtir a igreja, curtir os programas da igreja. Porque é gostoso de curtir, de pular, dançar, cantar estar junto com os irmãos. Mas eles não querem uma transformação de vida. Irmãos, olhe para o passado, como era a conversão dos discípulos, como foi a conversão dos discípulos, irmãos. Pedro, segue-me. Pedro abandonou o barco cheio de peixes, irmãos. Pedro, Tiago, João ali abandonaram aquele barco cheio de peixes. A profissão deles era pescador. O mantimento da família deles, amigos, pessoas ali se valiam daqueles mantimentos e eles abandonaram a profissão. Hoje as pessoas não querem abandonar músicas mundanas, irmãos, para se converter, para aceitar o evangelho eterno. O evangelho que nos leva à vida eterna. Exige mudança, estilo de vida. Músicas do mundo, não é só a música, a letra não, viu? Não é só a música, a letra, os instrumentos, tem que se converter. Muitos dizem, mas esse é meu estilo. É seu estilo, é? Pois é, o seu estilo vai lhe levar para o inferno. Nós temos que viver. Se você quer louvar na casa do Senhor, que seja o estilo que Deus quer. A música que Deus queira que seja tocada. Não o seu estilo. A vontade é a de Deus e não é a sua não. Incircunciso. Tá certo? Se converta. Nós precisamos nos converter todos os dias. Eu sempre digo, preciso me converter todos os dias. Todos os dias eu preciso me converter. Para que eu não viva, mas que Cristo venha e viva em mim. Aí eu pergunto, se nós pregamos isso, doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Cristo precisa viver em mim, eu preciso morrer para que Cristo viva em mim. Mas Cristo pecou? Porque se eu continuar pecando, Cristo não está em mim. E se Cristo não estiver em mim, como diz Romanos ali, né? Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Você tem essa esperança de que Cristo nasça em você? Olha, não é muito bonito pregar. Jesus, a gente tem que refletir Jesus. Como nós vamos refletir Jesus? Curtindo o mundanismo, adulterando, roubando, mentindo. Cristo não está em mim. Isso é mentira, é engano satânico. Precisamos nos converter todos os dias. E é isso que tem acontecido. Líderes, pastores, observem. São muitos estudos bíblicos sendo dados, pessoas que ali até vão até o batismo, mas não permanecem, saem porque não está firme na doutrina bíblica. O sábado não é pregado. O sábado do Senhor não é pregado nesses estudos bíblicos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia prega sobre o uso de joias. Tem lá no estudo bíblico, mas não é pregado. Não é pregado que tem que abandonar. Porque é a palavra de Deus é Deus quem manda abandonar os uso de joias. Joias, pinturas, maquiagem, é a palavra de Deus quem diz. Deus. Irmãos, Deus, quando guiou o povo, disse ali, a Jacó para o povo,
abandonar Moisés, abandonem, joguem fora os atavios, brincos, anéis, pulseiras, tudo isso, meus irmãos, está na palavra do Senhor. Está na palavra do Senhor. Quer concordar? Quer queira você aceite, quer não. Está na palavra do Senhor. Leia. No Êxodo ali, Êxodo, mudança, saindo do Egito, deixando o Egito. Então essas coisas tem que fazer parte do quê? Do Egito, tem que ser deixada no Egito. Nós estamos indo para a Canaã celestial. Então tem coisas que estão nesse mundo, que é desse mundo que nós estamos vivendo e que precisamos abandonar. E tem que ser pregado. Tem que ser ensinado. Para quando a pessoa aceitar o batismo, ela já saber o que a igreja prega, as doutrinas da igreja. Joias, brincos, pinturas, isso tem que ser deixado, abandonado. Sábado. Não pode comprar nada e nem vender nada dia de sábado. Para o seu próprio bem. Você não pode se valer do dia de sábado. Eu vou comprar ali um cuscuz ali porque não tem nada em casa aí, porque não comprou na sexta-feira. Vigilância, meu irmão. Vigia. Mas se não tem o alimento, faça jejum. Faça jejum, mas não deixe com que Satanás faça você cair em adultério. Isso é adultério, adulterando o santo sábado do Senhor, o mandamento do Senhor. Eu vou comprar porque a fome está demais. Você é convertido ou não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá certo? Mateus capítulo 13, verso 25. Mateus capítulo 13, verso 25. Mateus capítulo 13, verso 25. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Satanás, para ninguém perceber, Satanás colocou os dele ali no meio e saiu para ninguém perceber. Quem foi que verso 39 diz: o inimigo que o semeou é o diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. No verso 39 está dizendo ali. Irmãos, o inimigo tem lançado pessoas no nosso meio, infiltradores, para perverter a palavra do Senhor. E é o que tem acontecido. E por isso que a igreja está parecendo que vai cair. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, pastores. Misericórdia, anciãos. Se eu pregasse isso aqui no púlpito da igreja, nunca mais eu poderia pregar. Estou pregando isso aqui no canal, usando o livre-arbítrio, a liberdade de expressão de pregar no canal. Eu não posso ousar pregar isso no púlpito da igreja. Qual foi a mentira que eu falei aqui? Me convença do meu pecado nesse vídeo. Qual foi o pecado que eu cometi nesse vídeo aqui? Me convençam de pecado nesse vídeo. O que eu falei de errado aqui? O que eu falei de mentiroso, de enganoso aqui? Comentem aí, mostrem-me, eu preciso me converter. Se eu estiver errado, enganado, eu preciso me converter. Mas por que não se pode pregar dessa maneira? Não se pode pregar essa palavra no púlpito da igreja? Por quê? Irmãos, misericórdia, pastor, misericórdia, ancião. Isso aqui eu não estou pregando para que as pessoas saiam da igreja. Mas é para que os verdadeiros, os sinceros permaneçam. E aqueles que estão em pecado se convertam do seu pecado. Eles precisam saber que estão no erro para abandonar esse erro. Porque quando Jesus vier, ser humano nenhum vai ser transformado ali. O caráter de ser humano nenhum vai ser transformado. Se você prega Ellen White, você sabe muito bem o que ela fala. Você sabe o que está escrito. Por ocasião da volta de Jesus,
ninguém vai ter o caráter transformado. A Bíblia diz que o corpo corruptível, esse corpo corruptível é que vai ser transformado. O corpo corruptível vai ser transformado. Não fechar, não abrir e fechar de olhos, não piscar de olho. Irmãos, como é isso? Os servos de Deus, no tempo do fim, vão sofrer perseguição, tortura. Muitos vão estar ali por ocasião da volta de Jesus, pedaços faltando, porque foram torturados. E é aí que o seu corpo vai ser transformado. E vai herdar agora um novo corpo. Mas muitos não têm pregado isso. Tem pregado que nós vamos ficar pecando até Jesus voltar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que vive pecando é do diabo. Precisamos nos converter todos os dias. O que é que nós precisamos fazer? Nós já sabemos, identificamos, né? 1 João capítulo 4, verso 1. 1 João 4, verso 1. 1 João 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Têm saído pelo mundo afora, pregando. Muitos profetas estão no nosso meio. Não podemos dar créditos a qualquer espírito, a qualquer pessoa que prega. Antes, verifiquemos. Olhemos o que ele prega. Vamos à palavra, vamos pesquisar, estudar a palavra, para ver se realmente é assim. Irmãos, 1 João aqui diz, no verso 24, no capítulo 3, verso 24, diz: e aquele que guarda os meus mandamentos, os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecem que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, permanece guardando os mandamentos de Deus, Deus permanece nele. Irmãos, olha só, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Quem pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir o quê? O pecado. Como é que eu vou continuar pecando até Jesus voltar? Se Jesus já se manifestou para destruir as obras do diabo. E quem vive pecando, a palavra de Deus diz que quem vive pecando, aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Irmão, eu vou estar agora praticando pecado, e Ellen White vai comentar sobre isso. Cada pecado que eu cometo, eu estou crucificando novamente Jesus. Eu estou dizendo que preciso de um Salvador de novo. Não foi suficiente a morte de Jesus, do Filho de Deus, para eliminar o pecado da minha e da sua vida? Nós precisamos nos converter todos os dias. O pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha. Nós escolhemos pecar. Pecado é transgressão da lei de Deus. Se você transgride a lei de Deus, você é um pecador. Você está pecando. Esse assunto é tremendo, é longo, mas crê no que está escrito. Quem pratica o pecado é do diabo. Está escrito. E a palavra de Deus diz que nós temos que provar os espíritos. Não siga qualquer um que prega a palavra do Senhor, que diz pregar a palavra do Senhor, se faz ministro de Cristo, mas é ministro do diabo. Temos que tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Igreja do Senhor, desperta, acorda. Eu não posso ver os erros dentro da igreja acontecendo e agora sai dela porque está cheia de erro. A igreja do Senhor ela precisa ser purificada. E eu preciso estar dentro dela, combatendo, pregando a verdade. E a verdade tem que ser dita, doer quem doer. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que viver o que está escrito e não o que os homens dizem. Vamos viver pecando até Jesus voltar. É o homem quem fala. Não tem um versículo bíblico dizendo isso. Muito pelo contrário. Leia 1 João capítulo 3 todinho. Você pega ali 1 João capítulo 1, 2, 3, 4 e vocês vão entender. Você quer ser luz?
Quer ser espelho para esse mundo em trevas? Quer ser luz para esse mundo em trevas? Como você vai ser luz se você vive nas trevas? Aquele que pratica a obra do diabo está nas trevas. Aquele que vive pecando está nas trevas. Como é que você quer ser luz? Como é que eu quero ser luz? Praticando o pecado. Como é que eu vou pregar para as pessoas que têm que deixar de beber cerveja, se eu bebo cerveja? Como é que eu tenho que pregar para as pessoas? Vou pregar para as pessoas que têm que deixar de beber Coca-Cola que faz mal, mas eu vivo bebendo Coca-Cola? Como é? Eu preciso ser luz e não trevas. Seja luz, meu irmão. Seja luz, minha irmã. Em nome de Jesus.